Madame não é de aceitar uma derrota, pelo menos, não era. E continua sendo assim. Acredite, a maior frustração de Madame é nunca ter encontrado Ludmila. E olhe que ela procurou muito, espalhou homens por todos os lados, mas a fujona desapareceu mesmo. E vocês, não têm ideia de onde ela possa estar? Ludmila deve ter contado para alguém. Certamente teria uma confidente. Não, Monsieur. Ela foi muito esperta. Se tivesse contado para uma de nós, talvez não tivesse escapado. Madame apertou-nos de todas as maneiras para obter a verdade, acreditando que sabíamos para onde teria ido. Entendo. Cansada daquela conversa, Amanda sugeriu, basta de falar no passado. Vivamos o presente. Vamos dançar? Adoraria dançar com você, Amanda, mas não posso. Lamentavelmente, tenho um problema na perna que não me permite esse tipo de movimento. Mesmo agora, está doendo bastante. Mas, se quiser dançar, fique à vontade. Estou vendo um amigo que não encontro há anos. Com licença. Gregory levantou-se discretamente, passando as mãos de Amanda uma boa recompensa pelo seu tempo. Não queria gerar um ressentimento nela, por sentir-se rejeitada, e desejava mantê-la como amiga, caso voltasse a precisar de seus serviços. Com um sorriso, despediu-se dela e caminhou pelo salão observando tudo, especialmente os criados. De repente, viu um homem parecido com Oleg, apesar dos anos. Não é possível, pensou. Oleg deveria estar longe, casado e feliz. Encaminhou-se para o lado dele e ficou parado. O criado inclinou-se cortês, oferecendo-lhe uma taça. Como vai, Oleg? Prazer em revê-lo. O senhor? Sim. Preciso falar-lhe. Onde pode ser? Naquele local não dá. Agora é bastante frequentado. Então escolha outro lugar. O criado pensou um pouco e sugeriu um local nas imediações da cidade, cuja estrada era deserta e onde poderiam conversar sem problemas. Sei onde fica. Quando? Amanhã, às 3 horas da tarde. Muito bem. Obrigado, Oleg. Gregory tomou um gole da bebida e dirigiu-se à saída. Madame, que não o perdia de vista, foi ao seu encontro. Vai embora tão cedo, Monsieur? Sim, Madame. Apesar do imenso prazer de ter retornado a esta casa, sinto muita dor na perna. Voltarei outro dia. Apresente minhas desculpas a Amanda. Hoje eu não seria uma boa companhia para ela. No dia seguinte, Gregory acordou mais animado. Tomou um leve desejum e ficou lendo até a hora do almoço. Alimentou-se frugalmente, como de hábito, e, precisamente às 2 horas, saiu de casa, tomando a carruagem que já o esperava. Assim, faltavam 15 minutos para as 3 horas quando deu entrada no estabelecimento. Sentou-se a uma mesa e olhou em torno. Tudo tranquilo, não havia ninguém. Um rapazinho aproximou-se, sem muita vontade, e ele pediu uma bebida. Poucos minutos depois, chegou Oleg. Lançando um olhar pelo ambiente, viu Gregory Fyodorovitch e encaminhou-se à mesa próxima. Pediu uma caneca de vinho ao rapaz e aguardou. Ao vê-lo sentado à mesa ao lado, Gregory levantou-se, dizendo em voz alta, o suficiente para que o rapaz pudesse ouvir, com licença. Posso sentar-me? Estamos sozinhos e, não sei o que pensa, mas não gosto de beber sem companhia. Sente-se, senhor. Ficarei honrado com a sua presença. Ao chegar a bebida, Gregory sugeriu, então, façamos um brinde. Eles começaram a conversar e o moço afastou-se, sentando-se atrás do balcão, desinteressado, certamente voltando a seu cochilo interrompido. Em voz mais baixa, Gregory indagou. Então ainda está a serviço de Madame Trossot? Julguei que nunca mais fosse vê-lo, que estivesse em algum lugar, casado e feliz, administrando a fortuna que lhe dei. Oleg explicou, concordando com um gesto de cabeça, nada deu certo para mim, senhor. Como combinado, fiquei alguns dias ainda na mansão, para não despertar suspeitas. Mas, antes, expliquei à minha namorada que logo poderíamos nos casar. Contei-lhe que estava para receber uma herança de um tio distante que falecera, e Katia ficou toda feliz.
Disse-lhe, ainda, que começaria a procurar uma propriedade para comprar, onde viveríamos felizes após o casamento. Não desejava que fosse perto de Moscou, preferindo região mais tranquila, para que pudéssemos criar nossos filhos. Enfim, fizemos muitos planos. Um dia, ela veio com a notícia de uma propriedade que estava à venda, distante de Moscou, como eu queria. Em virtude de estar sempre preso ao serviço de Madame, Katia sugeriu-me que deixasse a seu cargo tomar as providências necessárias para a compra do imóvel. Então, após a fuga de Ludmila, e já com os recursos na mão, entreguei a ela a soma para concretizar o negócio. E fiz mais ainda, temendo a desconfiança de Madame, que parecia olhar-me de forma diferente. Resolvi passar tudo o que tinha a mulher amada, por questão de segurança, pois Madame costumava mandar seus homens fazerem uma devassa em caso de qualquer suspeita. Ante esse relato, Gregory indagou aflito, e daí, o que aconteceu? Com os olhos úmidos, o outro prosseguiu, senhor. Era tudo mentira. Aquela mulher traiu-me da forma mais torpe. Um dia, Katia não fora ao nosso encontro, depois de tudo concretizado, segundo informações que eu recebera. Tínhamos combinado de nos ver às segundas, quartas e sextas-feiras. Também não apareceu nos outros dias. Preocupado, resolvi ir até a sua casa, mas me informaram que Katia desaparecera. Ninguém sabia dela. Então, dei uma desculpa a Madame Trossot e pedi-lhe licença para afastar-me do serviço por 3 dias. Aluguei um cavalo e, seguindo as orientações que a Katia me dera, fui até o local onde acreditava estar o imóvel adquirido. Tolamente, ainda procurava uma desculpa, achando que ela poderia estar arrumando a casa para nós, visto que se referira à necessidade de adquirir alguns móveis e tudo mais que precisássemos para uma vida confortável. Na verdade, não havia imóvel algum. Não é possível. Indaguei as pessoas da região sobre a existência do imóvel, mas todas foram unânimes em assegurar-me que não existia nenhuma casa à venda nas imediações. Meu pobre Oleg. E eu que o julgava rico e feliz. E ela? Nunca mais a vi. Desapareceu completamente. Assim, não tive outro jeito senão continuar a serviço de Madame. Algum tempo depois, tive notícia de que Katia teria sido vista ao lado de outro homem, toda bonita, bem vestida e feliz. Contudo, apesar de tê-la procurado para reaver o que era meu por direito, nunca a encontrei. Por que não me contou? Senhor. Não seria justo incomodá-lo com meus problemas, quando tinha sido tão generoso comigo. Além disso, sentia vergonha de minha ingenuidade. Como pude confiar tanto numa mulher? Cheio de ódio, Oleg deu um murro na mesa, acordando o atendente, que espichou os olhos para nós, assustado com o barulho. Por Nossa Senhora de Kazan, eu juro. Se algum dia eu encontrar, mato-a. Mato os dois. Pode acreditar. Gregory tentou acalmá-lo. Se quiser aliar-se a mim, quem sabe poderei ajudá-lo. Passado tanto tempo, não existe mais motivo para permanecer na casa de Madame Trossot, a menos que não queiras ser meu aliado como outrora. Afinal, ambos temos o mesmo objetivo, estamos à procura de uma mulher. Não posso negar-lhe nada. O senhor foi muito generoso e leal comigo. Aceito. O que deseja que eu faça? Ótimo, Oleg. Por enquanto, fique de olhos e ouvidos bem abertos na mansão de Madame, relatando-me tudo. Especialmente, junto às mulheres mais antigas. Ontem conversei com Amanda e ela me pareceu sincera. Contudo, nunca se sabe. Veremos. Vamos continuar nos encontrando aqui. Gostei do lugar. E tranquilo e sem movimento. Não se preocupe com nada. Caso surja algum problema, estará sob minha proteção e virá para minha casa. Após Gregory pagar a conta, eles se despediram, e cada qual tomou um rumo diferente. Capítulo 17 – Decisão. Acomodado em sua carruagem, enquanto transitava pelas ruas da grande cidade, Gregory pensava. De repente, ele colocou a cabeça pelo postigo da janela e ordenou ao seu cocheiro e homem de confiança, Victor, vamos para os cortiços. Assustado, o pobre homem retrucou,
Mas, senhor, tem certeza? A região é perigosa, e talvez não seja conveniente irmos até lá. Nada tenho a temer, meu fiel Victor. Preciso procurar alguém. Vamos. O cocheiro fez o veículo diminuir a marcha até parar. Depois, puxando os arreios, obrigou os cavalos a dar meia volta, retornando por onde tinham vindo. Na terceira rua, virou à esquerda, entrando numa rua sem grande movimento, e prosseguiu por cerca de meia légua. Em seguida, virou à direita, tomando rumo ordenado. Ao aproximar-se da região do Baixo Mundo, desconfiado e temeroso, o cocheiro parou algumas centenas de passos antes, desceu e, abrindo a portinhola, informou: Meu senhor, por precaução, parei a carruagem antes de chegarmos aos cortiços. Se preferir, eu mesmo posso informar-lhe sobre a pessoa que procura, sem necessidade de que o senhor se exponha a qualquer perigo. Ao descer do veículo, Gregory fitou, resoluto: sua preocupação é excessiva, Victor. Essas pessoas são como nós, sem tirar nem pôr. Mas, senhor, diante de um cavalheiro tão importante, bem vestido e rico, eles poderão nos atacar para roubá-lo. Tranquilize-se, Victor. Se você tem tanto medo, fique. Irei sozinho. Gregory Fyodorovich tirou sobre os calcanhares e saiu caminhando, rumo à vila. Ao ver que não conseguiria convencer o patrão, ainda um tanto temeroso, o criado não teve outra alternativa senão segui-lo. Ao aproximar-se dos primeiros casebres, Gregory parou penalizado. A descrição que Tolstói lhe fizera era bem mais branda e favorável. O que tinha agora diante dos olhos deixou-o horrorizado. A viela era estreita, ladeada por casebres, onde uma água fétida escorria, carreando excrementos e restos de comida. A sujeira que se via em tudo, nos adultos, nas crianças, nos animais, era nauseante. O estômago retorceu-se, e ele fez força para não vomitar ali mesmo, diante daquela gente. Na rua, pessoas desocupadas conversavam, riam, jogavam cartas, sentadas em banquinhos, ao redor de pequena mesa. Crianças brincavam descalças, correndo e botando os pés naquela água suja. Conforme Gregory e Victor passavam, os moradores olhavam-nos de alto a baixo, cochichando entre si, fazendo comentários sobre a aparência do cavalheiro, curiosos sobre o motivo que teria levado um fidalgo a visitá-los. Alguns faziam checotas, diziam pilhérias em voz alta, e depois caíam na gargalhada. Ao notar que alguns homens de expressão rude e desconfiada caminhavam lentamente para perto deles, Gregory entendeu que não poderia demonstrar fraqueza ou temor. De cabeça erguida, com ar decidido, parou e, olhando para o homem que estava sentado no chão, bem próximo deles, indagou: Bom homem, preciso de uma informação. Ao erguer-se, respeitosamente, o morador respondeu: Pode falar, Barini. O que deseja? Estou procurando por Andrei. Porventura o conhece? O outro pensou um pouco e meneou a cabeça. Não, Barini. Sou novo aqui. Não conheço ninguém com esse nome. Gregory agradeceu a gentileza e continuou perguntando. A resposta era sempre a mesma: não, ninguém sabia. Até que um dos moradores sugeriu: ali, na outra rua, moram algumas famílias mais antigas. Talvez lá o senhor encontre com Anton a informação que deseja. Novamente Gregory agradeceu e encaminhou-se com Victor para a rua indicada, perguntando por Anton a um senhor mais idoso, que se encontrava à porta de seu cortiço. Ao saber que era ele mesmo, pediu notícias de Andrei. Pensativo, o outro tornou: será talvez Andrei, casado com Ana, que tem um neto chamado Rudi. Sim. Esse mesmo. Esse mesmo. Pode dar-me notícias dele? Andrei ainda reside aqui no bairro. Um tanto desconfiado, ao ver a expressão de Gregory, o ancião não respondeu, voltando a perguntar: por que o procura, Barini? Eu sou amigo dele, Anton. Conheci Andrei há muitos anos, quando eu ainda era criança. Por isso gostaria de encontrá-lo novamente, mentiu, cheio de escrúpulos, ao mesmo tempo em que pensava, e por uma boa causa. Desarmado diante das palavras do desconhecido, o velhinho informou: infelizmente, Andrei já não está mais aqui.
Foi embora com família. Foi embora. Para onde? Parece-me que eles foram para bem longe, lá para os Montes Urais. Por quê? Qual o motivo que o levou a aventurar-se assim por regiões longínquas? Tornou a perguntar Gregory. O velhinho pensou um pouco e esclareceu. Barini, o que sei é que André recebeu a visita de uma linda moça, a quem tinha dado abrigo por um tempo, que veio despedir-se dele e da família. Conversaram, e André resolveu acompanhá-la, já que ela empreenderia aquela viagem sozinha, apenas com o filho. Comovido, Gregory teve de conter-se para não chorar. Receber notícias de Ludmila porque só podia ser ela. Assim, de repente, deixou emocionado. Era como se já estivesse mais perto dela. Sei a quem se refere. Conheço Ludmila e seu filho. E sabem me dizer para onde eles foram, isto é, para qual das aldeias. Isso eu não sei dizer não, meu senhor. Haverá alguém que saiba? Novamente o ancião meneou a cabeça. Não. Estou informado de tudo porque sou amigo de Andrei. Aqui não tem ninguém que saiba mais sobre ele do que eu, posso assegurar-lhe. Gregory agradeceu ao bom homem e fez um leve sinal ao Victor, que tirou um saquinho de moedas da algibeira e entregou ao velhinho. Ao ouvir as moedas tilintarem, surpreso, ele recusou. Nada me deve, senhor. Nada fiz para merecer tal fortuna, disse o ancião, com dignidade, devolvendo-lhe as moedas. Ao pegar o saquinho, Gregory depositou-o nas mãos do ancião, dizendo, não é pagamento por sua ajuda, meu amigo. E um presente. Sou sumamente grato ao senhor e gostaria de presenteá-lo com alguma coisa. Como é só o que tenho, peço-lhe que aceite, com meus respeitos. O velhinho sorriu e os olhos úmidos fitaram o cavalheiro com gratidão. O mundo seria bem melhor se existissem mais pessoas como Barini, foram suas últimas palavras. Gregory despediu-se e partiram. No íntimo, ele trazia uma certeza, iria para os Urais. Durante o resto daquele dia e nos dias que se seguiram, Gregory permaneceu pensativo e quieto. Quase não falava, quase não comia. Sentado em sua poltrona preferida, ao pé da lareira, ele observava as chamas. Alguém bateu discretamente a porta, e logo uma cabeça surgiu. Senhor, o conde Tolstói chegou. Finalmente. Mande-o entrar, Victor. Eu entrei e nos abraçamos como velhos amigos. Após falarmos de amenidades, perguntei, estou à sua disposição. O que está vendo, Gregory? Ah, meu querido amigo. Tive notícias de minha Ludmila. Sim. Parabéns. Congratulo-me com você. Conte-me o que descobriu. E Gregory Fyodorovitch relatou-me a visita que fizera à mansão de Madame Trossot, a residência de Pierre Grotivosky, em seguida, a ida aos cortiços de Moscou. Meu caro. Correu perigo, certamente. Não sabe que ali se concentra todo o Basfonde de Moscou? Com certeza, ali vive muita gente miserável, mas de bons sentimentos, mas há também muitas pessoas ligadas ao crime e os vícios. Quando lá estive, em virtude de minha função a serviço do censo municipal, não tive problemas, mas corri riscos, sim. Eu sei. Eu sei. Contudo, não resisti. Victor prontificou-se a fazer esse serviço, mas eu precisava ver com meus próprios olhos as condições em que vive aquela gente, Tolstói. E cheguei a uma conclusão surpreendente. E qual é, posso saber? É que você foi muito brando ao descrever o lugar. A realidade é 10 vezes pior. Respirei fundo, voltando ao passado, relembrando-me das cenas que vira e que jamais se apagaram da memória. Tem razão, a realidade deles é terrível. Mas conte-me. Quais são as boas novas? Gregory, todo empolgado, contou-me que, após procurar bastante, finalmente encontrou alguém que conhecer Andrei. O problema é que ele não estava mais lá. Mudara-se com a família para uma das aldeias dos Urais, ao receber a visita de uma moça que lhe ajudara e que estava de partida com o filho. Interessante. E para onde eles foram? Isso eu não sei. Não souberam informar. Lamento, meu amigo Gregory. Não, não lamente, caro Tolstói. Eu sei que eles estão numa das aldeias e vou procurá-los. Gregory estava feliz, e eu, intimamente,
Perguntava a minha razão, visto que nada mudara a respeito das informações que ele tinha de Ludmila. Disse isso a ele, que me respondeu: "Ah, querido amigo, não entende que saber dela já foi importante para mim?" Que ao ouvir alguém falar de Ludmila reavivou-se em mim a esperança, como se isso me assegurasse de que ela realmente existe e que não é um sonho. Depois de tantos anos de buscas infrutíferas, sem a mais ligeira esperança de encontrá-la, sentia-me, em certas horas, como se amasse uma sombra, alguém existente apenas na minha imaginação. Ouvir falar dela, por meio de alguém que a conheceu, é voltar a acreditar na existência de Ludmila. Entende? Por isso estou empolgado, Tolstói. Entendo perfeitamente. Então, congratulações, Gregory. O que pretende fazer? Indaguei, sabendo de antemão que ele responderia. O que pretendo fazer? Vou procurá-la por todo o Ural. Por cada aldeia, perguntar pelas estradas, a cada habitante com quem me deparar, até encontrada. E vou o mais rápido possível. É só o tempo de acertar meus negócios e arrumar a bagagem necessária. Meu amigo, passou pela sua cabeça que o inverno aproxima-se e que, tendo em vista suas condições de saúde, talvez fosse mais conveniente esperar a chegada da primavera? Contudo, ele estava irredutível. Não. Vou partir logo. O inverno ainda vai demorar um pouco e pretendo aproveitar os dias que ainda temos, para avançar o quanto puder. Quando não tiver mais condições de prosseguir, pare e encontre um lugar adequado onde possa hospedar-me. Bem, vejo que está realmente decidido a fazer esse longo percurso. Pelo menos, procure cercar-se de todas as garantias para uma viagem segura. Despedimo-nos com um abraço apertado. No fundo, eu temia pela sorte dele, empreendendo aquela viagem tão longa e arriscada, a percorrer estradas repletas de perigos, apenas na companhia do seu fiel Victor. Tinha dúvidas de que voltaria a rever meu amigo Gregory. Assim, ao deixar o aposento, procurei gravar sua imagem na memória, enquanto os olhos se me umedeceram. Antes que a porta se fechasse, ainda voltei-me e acenei-lhe com a mão. Deixei sua residência com o coração apertado. Se pudesse, teria permanecido em Moscou até a sua partida. No entanto, precisava retornar para Yasnaya Poliana, onde alguns problemas me aguardavam. Gregory Fyodorovich ainda demorou-se alguns dias em Moscou, tempo utilizado para resolver seus problemas mais prementes. Deixou com seu intendente tudo acertado quanto aos negócios, fazendo-lhe recomendações, explicando-lhe assuntos que desconhecia e entregando-lhe a chave do cofre para gerir tudo durante sua ausência. Mandou chamar Oleg e perguntou-lhe se aceitaria trabalhar a seu serviço, viajando para os Montes Urais. O criado de Madame Trossot não teve nenhuma dúvida. Sim, meu senhor. Desde que comecei a fazer investigações, a seu pedido, cheguei à conclusão de que não há o que se apurar ali na mansão de Madame Trossot. Realmente ninguém sabe de nada. No entanto, como Madame passou a olhar-me atravessado, julgo que alguém tenha contado a ela sobre minhas perguntas. Creio que o melhor a fazer é sair de Moscou. E já que o senhor oferece-me esta oportunidade, aceito com prazer. Muito bem. Não esperava outra coisa de você. E seu objetivo de descobrir o paradeiro daquela mulher que o traiu, como fica? Não sei quando vamos voltar. Se é que vamos voltar algum dia. Não se preocupe, senhor. A cada dia mais, convenço-me de que Katia fugiu para bem longe e encontrá-la será muito difícil, talvez impossível. Além disso, desejo uma nova vida para mim, e a ocasião é oportuna. Quando partimos? Gregory sorriu, satisfeito. Assim que estiver tudo pronto, Victor mostrará a você o que deve ser feito. Agradeço-lhe, Oleg. Não se arrependerá. Quando tudo acabar, farei de você um homem rico. O novo empregado da mansão inclinou-se respeitosamente e saiu, enquanto Victor entrava para comunicar o patrão das providências tomadas. Senhor, fiz tudo como ordenou. As roupas estão nos baús, também a comida, a água e o que mais for necessário para uma viagem longa. Só falta limpar as armas e carregá-las, o que farei ainda hoje. Muito bem, Victor. Então, partiremos amanhã,
Às primeiras horas da madrugada, Victor foi terminar suas tarefas, e Gregory gastou as horas que lhe restavam escrevendo uma carta a seus pais e fazendo um testamento para que, em caso de morte, o pai pudesse tomar as devidas providências. À tarde, o notário foi à sua casa e legalizou devidamente a sua vontade. Ao deitar-se, estava ansioso. Teve dificuldade para dormir. Parecia que uma vaga sensação de medo apoderava-se dele, como se seres invisíveis estivessem tentando assustá-lo. Reunindo forças, fez uma oração, suplicando a Jesus que não o abandonasse nessa nova empreitada. Não queria voltar a ficar doente, incapacitado para tudo, sem vontade e sem decisão para nada. Intuindo que dependia da sua vontade, falou em voz audível e firme: ninguém me impedirá de conseguir o que desejo. Após tal afirmação, virou de lado, puxou as cobertas e adormeceu. Despertou com a presença do criado de quarto, que o chamava Senhor. E chegada a hora de partir, levantou-se enquanto lhe preparava o banho. Afinal, não sabia quando teria condições de tomar outro. Após esse momento, o criado vestiu com presteza, penteou-lhe os cabelos e calçou-lhe. Ao dar por terminado seu serviço, disse: Senhor, leve-me junto consigo. Como fará para vestir-se sem minha ajuda? Gregory fitou o criado de tantos anos, que atendia suas menores vontades e o entendia por um olhar, um arquear de sobrancelhas, um sinal. Infelizmente, não poderei levá-lo comigo, Carlo. A viagem será demasiadamente longa e levaremos o mínimo indispensável. Fique aqui e ajude o intendente Nathan a cuidar de tudo na minha ausência. Está bem? Ele curvou-se com lágrimas nos olhos. Está bem, senhor. Que Nossa Senhora de Casão o acompanhe e proteja. Obrigado. Agora, desçamos. O tempo urge. Gregory tomou uma refeição ligeira e, ao terminar, encaminhou-se para o saguão de entrada. Os criados, enfileirados, aguardavam para despedir-se. Tranquilizou-os, afirmando que voltaria o mais rápido possível e pediu-lhes que cuidassem de suas obrigações como se ele estivesse presente e concluiu: o nosso intendente Nathan ficará responsável por tudo. Contem com ele para o que precisarem, ele manterá contato comigo. Sempre que puder, mandarei notícias. Adeus. Passou pela porta, dirigindo-se à carruagem que o aguardava. Victor e Oleg estavam a postos. Dentro em pouco, haviam deixado a propriedade que ele tanto amava, e ganharam a estrada. Ainda estava escuro. Com as cortinas do postigo cerradas, por longo tempo Gregory entregou-se aos pensamentos, contente por ir ao encontro de sua amada Ludmila. O rodar da carruagem, o ruído das rodas repetitivo e enfadonho, apenas quebrado pelo estalar do chicote no ar, seguido da voz do cocheiro, acabaram fazendo com que ele adormecesse. Capítulo 18 – A longa viagem. A um solavanco mais forte, Gregory despertou assustado. O que houve, Victor? Nada sério, senhor. Apenas um buraco na estrada. Esse trecho está horrível e precisei reduzir a marcha dos animais. Onde estamos? Indagou o passageiro. Viajamos muitas verstas, medida equivalente a 1 quilômetro, senhor. Passamos pela região de Vladimir e mais 2 pequenas aldeias. Contudo, agora o trecho apresenta-se mais difícil, desabitado, e ainda não encontrei povoado que nos indicasse a localização. Gregory olhou para o alto. Havia amanhecido, e o sol brilhava no céu, contudo, como atravessava uma região de vegetação cerrada, pouco dava para ver. Pela posição do sol, estavam na direção certa, mantendo sempre rumo leste. Gregory Fyodorovich, apesar da insistência de seus afeiçoados para que levasse mais homens, preferira viajar apenas com Victor e Oleg, de modo a não chamar atenção. Assim, Victor seguia como cocheiro, hábil no manejo dos animais, e Oleg a cavalo, como olheiro, adiantando-se a carruagem para verificar o trajeto, detectar problemas na estrada, algum impedimento, buracos, o estado das pontes, ou mesmo a existência de salteadores, sempre temíveis nos territórios desertos que fossem obrigados a atravessar. Muito bem, Victor.
Se aparecer alguma estalagem, avise-me. Precisamos fazer uma parada. Sim, senhor. Gregory fechou novamente o postigo da janela, puxou a manta de pelo de carneiro até o pescoço, preparando-se para dormir mais um pouco. Todavia, por mais que se ajeitasse, não conseguia conciliar o sono. As imagens vinham à mente e recordava o tempo em que se encontrava com Ludmila na mansão de Madame Trossot, as conversas que entreteciam e os projetos de fuga. Surgiu na tela da memória, o momento em que, correndo ao encontro da amada, viu-se jogado para o alto e arremessado sobre um muro. De repente, deu um pulo e abriu os olhos, assustado, como se o acidente tivesse ocorrido naquele momento. Ao perceber os solavancos da carruagem, o ruído característico das rodas de encontro ao solo e o chicote estalar no dorso dos animais, acompanhado da voz tão conhecida do condutor, Gregory respirou sumamente aliviado. Felizmente, o acidente e suas consequências eram coisas do passado. O dia ia pela metade, quando Oley veio avisá-lo de que pouco adiante existia uma hospedaria, o que Victor confirmou ao ver, depois de uma curva, sinais de fumaça. Atravessavam agora um território em que a vegetação era baixa, facilitando a visão. Satisfeito, o cocheiro aproximou-se mais. Logo viu uma construção e, ao lado, vários animais. Parou a carruagem e informou Gregory. Este já estava com o postigo aberto, curioso. Meu senhor, chegamos a uma estalagem. Ótimo. Precisamos nos alimentar, descansar um pouco e cuidar dos cavalos. Entraram. O estabelecimento era simples, mas acolhedor. Gregory sentou-se a uma mesa próxima da janela, enquanto Victor, que estava acostumado com os hábitos do patrão, ao ver um rapaz atrás do balcão, indagou: o que tem para se comer? Temos guisado de carneiro e porco no braseiro, além de legumes, queijos e pães. Para beber, chá, quivás e vinho. Muito bem. Traga-nos o que tiver de melhor. Também precisamos que tratem dos cavalos. Não se preocupe, senhor. Tudo será feito de acordo com a sua vontade. Pela janela, viram o outro rapaz, que retirava os arreios dos animais, deixando-os descansar, enquanto dava-lhes comida e água. As iguarias vieram e, talvez pela fome, acharam tudo muito bom. Gregory estava cansado, com dor na perna, mas permaneceu calado. Não podia entregar-se, estavam apenas começando. Ao terminarem a refeição, Victor sugeriu: Senhor Gregory, precisa descansar um pouco. Devem ter aposentos Não, Victor. Quero prosseguir. Temos de aproveitar o tempo favorável. O inverno aproxima-se. Chegará o momento em que nos será impossível seguir viagem e teremos, necessariamente, que parar. Então, vamos em frente. Após atrelarem novamente os cavalos, Gregory acomodou-se melhor na carruagem, preparada para longos trajetos. Pensando no bem-estar do patrão, Victor tinha adquirido uma caleça, veículo mais largo e confortável, o que lhe permitiria viajar melhor acomodado, podendo deitar-se no banco, que faria vezes de leito. Oleg e Victor revezaram-se nas atividades, passando Oleg a conduzir a carruagem e Victor a cuidar da segurança, vigiando a estrada. Por muitos dias viajaram, aproveitando as horas diurnas e parando para dormir em alguma hospedaria que surgisse. Quando o território era mais desabitado, acomodavam-se ao relento, perto de algum riacho. Oleg e Victor, que haviam trazido o necessário para acampar, acostumados à vida mais rude, deitavam-se ao lado da porta da caleça para proteger o patrão, que se acomodava no banco, em segurança. Todavia, com o passar dos dias e o inverno aproximando-se, o frio começou a aumentar, e a baixa temperatura piorava o problema da perna de Gregory, que sentia intensas dores. Então, quando ele não suportava mais, paravam para descansar em alguma estalagem no caminho, até que se sentisse melhor. Assim, muitas vezes, permaneceram por dias e dias hospedados em algum lugar, enquanto Gregory, recolhido ao leito, delirava de febre. Numa dessas ocasiões, os dois fiéis auxiliares aproximaram-se dele, e Victor ponderou: Senhor, Oleg e eu estivemos conversando e resolvemos perguntar-lhe,
Não seria mais aconselhável retornar enquanto é tempo. O trajeto que fizemos até agora ainda é pequeno diante daquele que teremos que fazer. Se voltarmos, talvez ainda cheguemos a Moscou antes da fase mais intensa do inverno. O enfermo, debaixo de cobertores e mantas, somente deixava ver a cabeça. Com os olhos vermelhos de febre, fitando os empregados, ele meneava a cabeça. Não se preocupem. Logo estarei bem novamente. Os chás e as infusões de ervas medicinais têm me feito muito bem. Amanhã mesmo estarei melhor em condições de partir. De qualquer modo, agradeço-lhes pela preocupação. Os leais amigos baixaram a cabeça, deixando o quarto, impotentes para fazer alguma coisa e obrigados a aceitar a vontade do patrão. Várias outras vezes, depois, em situações semelhantes, fizeram a mesma sugestão, porém Gregory sempre rejeitava a recomendação, firme, confiante de que melhoraria e poderiam prosseguir sem problemas. Assim, eles continuaram, entre paradas e retomadas do trajeto, até que uma tempestade de neve os impediu de prosseguir. Com a neve que caíra, grossa camada de gelo cobriu a estrada, e a Caleça não conseguiria mais seguir viagem, visto que as rodas deslizavam no solo, aumentando o perigo de um acidente, possibilitando despencar num precipício. Novamente os fiéis empregados consideraram, agora tendo Oleg como porta-voz, meu senhor, impossível prosseguir. Logo vai anoitecer e pela sua segurança, que nos é tão cara e pela qual empenhamos nossas vidas, temos de arrumar um abrigo e parar por algum tempo. Logo à frente, apesar do trecho deserto, existem sinais de fumaça. Creio ser um sinal divino para nos proteger. Gregory pensou um pouco e, embora contrariado, aceitou a sugestão. Muito bem. Se for uma hospedaria, lá nos abrigaremos. Dentro em pouco, chegaram ao local. Na pequena construção, a luz de uma vela iluminava a janela, mostrando que havia gente. Victor bateu e, após algum tempo, ouviu passos arrastados. A porta abriu-se, e um homem perguntou, quem vem, em nome de Deus? Somos viajantes, senhor, colhidos pela nevasca. Meu Barini está enfermo. Se puder dar-nos pousada, pagaremos bem. O homem espichou os olhos. Vendo a grande e forte Caleça, afinal concordou, entrem. Com certeza devem estar famintos. Verei o que posso arranjar para comerem. Victor e Oleg carregaram o patrão nos braços, para que não se molhasse na neve, e o acomodaram numa cadeira. O dono da casa fitou o elegante cavalheiro, fazendo uma reverência. Gregory cumprimentou-o com um ligeiro sorriso. Obrigado pela acolhida, meu bom homem. Nestes ermos, todos nós temos de nos ajudar para sobreviver. Agora, com sua licença, Barini. Verei alguma coisa para comerem. O fogo crepitava na lareira, e o ambiente aquecido encheu-os de bem-estar. Logo voltou o benfeitor, trazendo uma panela e um pão, que colocou sobre a mesa, abriu o armário e pegou pratos, colheres e canecas. Depois, convidou-os a tomar assento nos bancos e se servirem. Trouxe também uma canteca com vinho aquecido que reanimou os recém-chegados. Em torno da pequena mesa, tornando a sopa de legumes, comendo pão e bebendo vinho, logo se tornaram amigos. Nicholas, o anfitrião, sentia-se feliz por estar em tão boa companhia. Caro Nicholas, mora sozinho? Indagou Gregory. Sim, Barini. Desde que minha esposa morreu, os 2 filhos foram fazer a vida numa cidade grande, e eu fiquei aqui, nesta solidão. Não gostaria de viver junto com outras pessoas? Barini, houve um tempo, logo no início, em que a solidão me doía na alma. Depois, acostumei-me, e hoje não sinto falta de nada. Existe povoação aqui perto. Como consegue o que comer? Perguntou Oleg. Meu bom rapaz, tem uma aldeia que dista algumas verstas daqui, onde tenho amigos. Troco a produção de minha propriedade com o que preciso, e assim vou vivendo. Nada me falta. Minha alimentação é frugal e necessito de pouco para viver. Às vezes, recebo a visita de algum amigo, especialmente quando demoro a aparecer lá na aldeia. Ficam preocupados comigo. Conversaram até bem tarde, enquanto a tempestade de neve prosseguia lá fora.
A noite era um breu. Cansados da viagem, de beber e de conversar, resolveram dormir. Nicholas desculpou-se: não tenho muito a lhes oferecer. Contudo, em meu leito poderá dormir o Barini. Quanto a nós três, podemos nos ajeitar no chão, aquecidos pelas cobertas. Gregory agradeceu ainda uma vez ao novo amigo e, caindo no leito, apagou de imediato. Os outros, estirados no chão da sala, ainda conversaram mais um pouco, até que o sono os venceu. Na manhã seguinte, despertaram tarde. O primeiro a acordar foi Victor, que despertou o amigo. Olharam em torno. Não viram Nicholas. Por certo foi buscar lenha para a lareira, sugeriu Oleg. Algum tempo depois, ouviram ruído de passos do lado de fora. Era o dono da casa que chegava. Bons dias. Vejo que já acordaram. Fui até a aldeia e trouxe algumas coisas para comerem: carne salgada, batatas, couves, nabos, pão e aveia. Como está o Barini? Ainda dorme. Ótimo. Assim, terei tempo de preparar a refeição. Nicholas colocou uma panela com água no fogão, para cozinhar os legumes e a carne. Dentro em pouco, um cheiro bom de comida espalhava-se pela casa. Gregory acordou e levantou-se. Bom dia, Barini. Dormiu bem? Perguntou o anfitrião. Talvez eu nunca tenha dormido tanto. Agradeço-lhe, Nicholas, pela acolhida. Não tem pelo que agradecer, Barini. Aqui, todos se ajudam. Como disse, é assim que sobrevivemos. Agora, vamos nos sentar e comer. A refeição está pronta. Em torno da pequena mesa, novamente dividiram a comida, acompanhada de um chá de ervas que, segundo Nicholas, era excelente para diminuir os efeitos do vinho. Após a refeição, ainda acomodados em torno da mesa, os viajantes pensavam em como prosseguir viagem. Impossível, Barini, afirmava Nicholas. Nevou muito esta noite e ainda há risco de novas nevascas. A região é perigosa, e a caleça, embora resistente, não é a mais indicada nestes casos. Para a neve, o ideal seria uma troika, grande trenó puxado por 3 cavalos emparelhados. Mesmo assim, prosseguir continuaria sendo bastante arriscado. Além disso, por ser aberta, não serve para longas distâncias, ainda mais considerando que o senhor tem problemas de saúde. Infelizmente, não tenho como hospedados em minha humilde casa, mas, por que não fica algum tempo na aldeia, Barini 7? Lá terá mais recursos do que aqui. Quando passar o inverno, poderá seguir em frente. No entanto, de tudo o que Nicholas falara, apenas uma coisa o interessou: uma troika. Tem toda a razão, amigo Nicholas. Os três trocaram um olhar de entendimento, como se dissessem: não adianta. Ele só escuta o que interessa aos seus propósitos. Existe alguma troika por aqui? Voltou a perguntar Gregory. Bem, na aldeia existe uma troika deixada por um viajante que, passado o inverno, precisava prosseguir, e o veículo atrapalharia. Vendeu por alguns rublos a um negociante. Ótimo. Nicholas, pode levar-nos até a aldeia? Sem dúvida. Então, vamos. Arrumem as bagagens que vamos partir. Tudo pronto, Nicholas seguiu à frente, em seu cavalo, indicando-lhes a localização da aldeia. Depois, ao chegarem ao povoado, ele virou em uma pequena rua e fez sinal para pararem defronte a uma oficina de carpintaria. Desceu e cumprimentou sorridente o homem à porta. Bom dia, Ananias. Trouxe comigo um amigo interessado na aquisição da troika que tem para vender. Admirado, o carpinteiro fitou os 3 desconhecidos à sua frente. É com acento grave verdade que quer vendê-la? Perguntou Gregory. O Barini tem intenção de comprá-la? Sim. Faça seu preço. Pagarei o que pedir. Ainda nem a viu, Barini. Não sabe seu estado. Por que quer adquiri-la? Um tanto irritado com a intromissão do comerciante, que interferia em sua vontade, contra seus hábitos, Gregory reagiu com certa arrogância. E que interesse tem em fazer-me tantas perguntas? O que importa é que tenho necessidade urgente de prosseguir viagem. Isso, porém, não lhe diz respeito. Faça seu preço e pagarei pela troika.
Ananias trocou um olhar com Nicholas, respirou fundo, enchendo-se de paciência, e justificou-se. Barini. O senhor veio até aqui trazido por um amigo meu, que se apresentou como seu amigo também. Diante disso, preocupo-me com sua segurança. Aqui, nos ajudamos mutuamente. O que não é bom para um, também não é bom para o outro. Entendeu? Assim, deixe-me explicar, Barini. Não pode prosseguir viagem com esse tempo. É impossível. A Troika é veículo para pequenas distâncias e não serve para longos trajetos. Pode dizer-me qual é seu destino? Mais calmo, entendendo que outro estava preocupado com ele, Gregory respondeu, mais humilde. Desculpe-me, bom homem. Tenho um objetivo a atingir e não descansarei enquanto não chegar lá. Estou nervoso e irritei-me. Perdoe-me. Estamos indo para os Urais. Caro Barini, isso é impossível nesta época do ano. Os caminhos ficam intransitáveis. Se por acaso se aventurarem, poderão despencar em uma ravina e jamais serão encontrados com vida. Acredito que sua vida deva ser muito preciosa para alguém. Então, ouça minha sugestão. Aqui, na aldeia, existe uma boa hospedaria, onde poderá ficar durante os meses de inverno. Depois, prosseguirá a viagem em segurança. O que acha? Gregory Fyodorovitch ouviu tudo calado, depois olhou para Nicholas, que os tinha albergado com carinho e por quem sentira, desde a véspera, imediato sentimento de amizade. O olhar do amigo concordava com Ananias, fitou os dois leais empregados e viu o mesmo brilho e a mesma concordância. Está bem. Contra minha vontade, acatarei as ponderações de todos. Ótimo! Exclamou Ananias. E, se ainda quiser a Troika para locomover-se enquanto estiver aqui, na região, eu a emprestarei de bom grado, sem cobrar nada em troca. Ela está em excelentes condições, posso garantir-lhe. Os demais respiraram aliviados. Despediram-se de Ananias, agradecendo-lhe, e Nicholas levou-os até a hospedaria. Por 6 meses os três permaneceram na aldeia. O inverno fora especialmente rigoroso naquele ano, e a sugestão de Ananias mostrou que ele sabia o que estava dizendo. Se os viajantes tivessem se aventurado, talvez não mais estivessem vivos. Gregory e seus acompanhantes fizeram amizades, e o tempo passou entre visitas e passeios pela região. Foram convites para chás e almoços, jantares e reuniões festivas. Assim, os meses escoaram-se rapidamente. Quando o sol surgiu, rompendo as nuvens pesadas, aquecendo a temperatura, as primeiras neves começaram a derreter, juntando-se em montículos sob as cornijas das janelas, quando os filetes de água desciam da montanha, formando regatos, e os primeiros brotos surgiam da terra e a paisagem se transformava em colorido vibrante de flores e delicados perfumes. Gregory Fyodorovitch percebeu que chegara a hora de partir. Reuniu os amigos na hospedaria, fazendo uma festa para despedir-se deles. Quanta gente boa encontrar ali, quantos corações generosos a extravasar carinho por ele, Victor e Oleg. Jamais imaginou que sentiria tanto partir de uma pequena aldeia no sopé de uma montanha. Quando foi se despedir de Nicholas, o coração subiu aos olhos, vertendo-se em lágrimas de afeto e gratidão. Quase sem poder falar, Gregory disse-lhe, deixo aqui muitos amigos, mas nenhum como você, meu querido Nicholas. Quero fazer-lhe uma proposta, venha conosco. Deixe a solidão de sua casa. Dar-lhe tudo o que precisar. Trabalhará comigo e ganhará uma boa soma em dinheiro. O mais importante, contudo, é que estaremos juntos. Preciso de você ao meu lado. Nicholas também estava emocionado. Durante aquele tempo de convivência, aprendera a conhecer Gregory. Sabia das dificuldades dele, dos seus anseios, da procura desesperada pela mulher amada e o quanto aquela viagem era importante. Trocou com ele um longo olhar, depois considerou, Gregory Fyodorovitch, meu amigo. Agradeço-lhe o convite, a amizade que me dedica e que é recíproca. No entanto, não posso interferir no seu caminho. A jornada é sua, as decisões terão que ser suas. Não posso ir com você agora. Algum dia, porém, quando voltar e se voltar, prometo-lhe pensar em sua proposta, que muito me honra.
Vai, conte comigo. Estaremos sempre juntos em pensamento, e rezarei para que Nossa Senhora de Casão ampare e ilumine nas decisões. Parou de falar por momentos, engasgado pela emoção, e prosseguiu: não pense em mim sozinho na isba. Não. Mesmo lá, estou sempre ligado aos meus amigos, a todos pelos quais tenho afeto, e é isso que realmente conta, amigo. O pensamento é tudo. Não adianta estarmos juntos e longe em espírito. Se nós temos ligações pelo pensamento, estaremos sempre juntos. Entendeu? Gregory não conseguia falar. Mostrou que entendera com um gesto de cabeça, apertando entre as suas as mãos do amigo. Nicholas pareceu pensar por alguns instantes e depois tornou: meu amigo Gregory. Sinto que sua busca não será fácil. Enfrentará muitos obstáculos, mas conseguirá o que deseja. Vá em paz. Trocaram um abraço apertado e despediram-se. Nicholas foi embora. Na manhã seguinte, os três puseram-se a caminho, ainda acenando e recebendo adeuses pelas ruas por onde passaram, até ganharem a estrada. Capítulo 19 – Novas Esperanças. Ainda com o coração despedaçado pela ruína de suas mais caras expectativas de vida, Ludmila decidira voltar à sua aldeia natal. Em Moscou, levava uma vida de solidão afetiva, onde apenas o filho querido era seu tesouro maior. Sem desejar ser ingrata para com a família que a acolhera em seu lar, como o babá do pequeno Ergon, pensava em seu futuro. Ergon crescera bastante, estava com 11 anos, e logo não precisaria mais de seus cuidados, entregue às mãos dos preceptores. E então, o que seria dela e de Yuri? Além disso, com o tempo decorrido sentia saudade dos afetos mais caros, da família. Depois de tantos anos, via-se voltando à aldeia onde nascera, queria pedir perdão a seus pais e tinha certeza de que a desculpariam pela longa ausência. Mas não era só isso. Desejava sair da grande cidade, ter uma vida livre, caminhar pelas dessetinas sob o sol, colocar as mãos na terra abençoada de sua aldeia, ter tempo para poder conversar com as amigas quando lhe aprovesse e, o mais importante, queria dar uma vida melhor ao seu pequeno Yuri. Apesar de terem sido muito bem tratados pela barinha Catarina, ela não tinha vida própria, sendo obrigada a permanecer o tempo todo cuidando de Ergon, em detrimento de seu próprio filho. Assim, após muito refletir, certo dia Ludmila conversou com a senhora Catarina, e, humildemente, explicou seu desejo de dar um rumo novo à sua vida, concluindo: senhora, então, peço-lhe dispensa de minhas funções de babá nesta casa. Sou infinitamente grata por sua generosidade comigo, durante todos estes anos, mas espero que compreenda a minha decisão. Ludmila, meu filho sentirá muito a sua ausência. Sei disso, senhora, e eu também sentirei a falta dele, disse suspirando, emocionada. Afinal, foram 6 anos de convívio. Mas creio que será o melhor a fazer, mesmo porque Ergon não precisará mais de meus serviços. Se sua decisão é inabalável, não posso fazer outra coisa senão concordar. Para onde pretende mudar-se? Voltarei para minha aldeia nos Urais, senhora. Muito bem. Desejo que seja muito feliz, Ludmila. A dama pediu licença, foi até seus aposentos e, abrindo um armário, pegou um pequeno saco de moedas. Voltou, entregando-o à criada, com carinho. Ludmila, aqui está uma boa quantia em dinheiro, com os nossos agradecimentos pelos seus serviços. Sei que vai precisar para sua viagem. Ao segurar o pequeno saco nas mãos, Ludmila mentalmente calculou que, pelo peso, a importância era relevante. Somada a mais algumas economias que guardará durante todo aquele período, poderia adquirir um veículo para viagens, simples, mas resistente. Despediu-se da senhora e do pequeno Ergon, agora um rapazinho que ela muito amava, e tomou o rumo da periferia. Quando chegou à casa de Andrei, ele surpreendeu-se ao vê-la com o filho e toda a bagagem, então ela explicou a situação aos amigos. Andrei, que se mantivera pensativo enquanto ela falava, considerou: tem certeza, minha filha, de que não vai arrepender-se? Meu bom Andrei, refleti bastante antes de tomar essa decisão. Daqui a alguns anos, de qualquer modo,
Perderia meu trabalho. Quem sabe o que seria de nós, depois? Então, apenas adiantei o inevitável. Além disso, se algo me acontecer de mais grave, pois todos estamos sujeitos a isso, como ficaria meu Yuri, sozinho e sem família? Ludmila parou de falar por um momento, avaliando a reação dos amigos. Depois, prosseguiu. Ana. Andrei. Entendem minha preocupação? E digo mais. Faço-lhes um convite, por que não vêm comigo? Nada teriam a perder, visto que nada têm. Lá, ao contrário, teriam tudo a ganhar, uma esba, trabalho, comida, além de melhores condições de vida, pois lá o ar é puro, recendendo a flores, não infecto como este aqui, em que se respira podridão. O que me dizem? Ana trocou um olhar com Andrei. Ludi, que calado acompanhava o diálogo, nesse momento arregalou os olhos e falou animado. Eu vou, Ludmila. Eu vou. Pode contar comigo. Andrei, com a cabeça baixa apoiada nas mãos, diante do convite que Ludmila fizera, refletia, ainda reticente. Era muita novidade de uma hora para outra, e ele temia mudanças. A Ana, porém, deu sua opinião. Creio que tem razão, Ludmila. Merecemos uma vida melhor. Sim, estou cansada de vegetar nesta cidade, onde cada um pensa apenas em si próprio e onde mal temos o que comer. Lud é jovem e merece um futuro melhor. Ludmila fitou seu generoso protetor. E você, meu amigo, não gostou da ideia? Andrei permaneceu pensativo ainda por alguns instantes, depois ponderou. Querida Ludmila, eu concordo com a viagem. Nem que seja apenas para proteger você e o Yuri. O trajeto é muito longo e, sozinha, não teria condições de realizá-lo. Depois, veremos. O pior que pode acontecer é não nos adaptarmos aos costumes da região e querermos retornar. Ludmila sorriu, ganhando novo ânimo. Tinha certeza de que poderia contar com você, Andrei. Todavia, uma coisa é certa. Se vamos viajar, precisamos aproveitar a época propícia. O inverno está terminando e o tempo está bom. Ludmila abraçou com carinho aquele que considerava um verdadeiro pai. Tem razão, meu amigo. Obrigada pela generosidade. Realmente, sei que sozinha não conseguiria levar adiante meus planos. Mas garanto-lhe que vai gostar. E novamente, como tantas vezes o fizera, passou a descrever sua aldeia. Falar do carinho e da união que existia entre todos, da beleza das paisagens e das flores. Enquanto falava, seus gentis ouvintes mentalizavam quadros com as imagens encantadoras de uma vida ao ar livre, de campos cultivados, de festas na aldeia, onde não faltavam músicas e danças. Quando ela parou de falar, Rudi havia adormecido. Creio que é hora de nos recolhermos. Amanhã conversaremos melhor sobre o assunto, relacionando tudo o que é necessário para uma longa viagem, sugeriu Andrei. Naquela noite, todos tiveram lindos sonhos, cheios de esperança, já pensando na aldeia distante. Na manhã seguinte, ao voltarem ao assunto, Ludmila pediu sigilo quanto ao destino deles. Ninguém poderá saber para onde vamos. Fique tranquila. Ninguém saberá, garantiu-lhe Andrei. Então, puseram-se a planejar a grande viagem. Estabelecidas as necessidades, partiram para conseguir o que precisariam levar. 30 dias depois, tudo estava preparado. Partiriam de madrugada. Conferiram tudo ainda uma última vez, para ver se nada faltava. Depois, ansiosos, foram dormir. Andrei, em vez de se deitar, dirigiu-se à casa de um amigo de quem queria despedir-se. Contou-lhe a novidade, pedindo-lhe que cuidasse de seu cortiço até seu retorno. Não tenha preocupação com isso, Andrei. Cuidarei de suas coisas. Para onde vão? Também não sei ao certo, Anton. Vamos para os Urais. Mas guarde segredo, a não ser que seja necessário, por uma forte razão, revelar a alguém de confiança. Entendo. Boa viagem, meu amigo. Sentirei falta de você e de nossas conversas. Despediram-se com um abraço apertado. Naquela madrugada, Ana, Andrei, Rudi, Ludmila e Yuri acordaram bem cedinho. Colocando tudo na carruagem,
que haviam deixado escondida ali perto, partiram. Quando os vizinhos começaram a acordar, já estavam longe de Moscou.